Nós vamos ouvir o governador falando exatamente sobre esse assunto, o governador Rafael Fonteles. Vamos acompanhar. Eu só vou falar sobre as eleições, sobre a estratégia política eleitoral no ano que vem. Nesse momento, quem falam são os partidos. E o presidente João de Deus fez uma fala, como presidente do partido, que todos vocês viram, orientando todos a estarem juntos com os nossos aliados em qualquer circunstância. Eu, particularmente como governador, vou me dedicar a essa pauta eleitoral no ano que vem. E claro que nós vamos defender a nossa chapa completa para as eleições do ano que vem. Mas eu só vou falar disso com a população em geral, com a imprensa de forma geral, apenas no ano que vem. Então, João Magalhães, tem um detalhe que é o seguinte, nós comentamos aqui já várias vezes. Qual é o detalhe dessa história? O detalhe dessa história é, inevitavelmente, existem prefeitos que votam em um senador da base do governo e no senador Ciro Nogueira. Quer dizer, essa é uma decisão que nem passa pelo senador da base do governo. O senador pode até tentar, por exemplo, influenciar para votar no outro, não votar no senador Ciro, quer dizer, mas nem isso ele vai fazer, porque ele vai chegar para o prefeito, porque olha, o prefeito, ele vota, vamos dar um exemplo, senador Ciro Nogueira e senador Júlio César. O senador Júlio César não vai chegar para o prefeito, rapaz, você pode deixar de votar no senador Ciro? Não vai. O senador Ciro não vai também pedir isso. Cada um tem o voto do prefeito e pronto. O prefeito não vai realizar, ele pode até, no caso de visitas, no caso de encontros, ele pode até marcar agendas diferentes, o que já é custoso para o prefeito fazer isso. Você imagina, por exemplo, um comício, uma carreata. Não, vou fazer um comício para um comício para outro, uma carreata para um, uma carreata para outro. Como é que resolve isso? Douglas, boa tarde. Não tirar foto. Como é que resolve isso? Boa tarde para você, Natan, Ezequiel e a toda a nossa audiência. A gente está falando de pragmatismo político, né? A gente sabe que numa campanha eleitoral que todo mundo quer se salvar. A prioridade de qualquer campanha é a sua própria candidatura. Isso vale, obviamente, para quem é candidato a senador, para quem é candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal e, naturalmente, também para quem concorre ao governo do Estado. Quem é candidato, a prioridade número 1 é da sua candidatura. E quando a gente fala em pragmatismo político, a gente está falando exatamente do direito que o prefeito vai fazer valer de votar naquele candidato que lhe dá mais atenção, né? Se ele entender que para ele ou para o seu município, e aí a gente já está misturando interesses coletivos com interesses pessoais, mas a política é feita disso, com certeza se eles entenderem que o melhor para o Senado é Marcelo Castro e Ciro Nogueira, ou Júlio César e Ciro Nogueira, é esse o acordo que ele vai fechar. E ninguém vai conseguir chegar lá e dizer, olha, eu proíbo você de votar em um candidato fora do nosso grupo. Porque aí o prefeito vai dizer, tudo bem, então eu vou deixar de votar em você, vou votar integralmente no outro campo, porque a política, sem dúvida nenhuma, é feita disso. Inclusive, Douglas, nos bastidores, a gente ouve muito a seguinte questão. Ninguém tem dúvidas de que o governador Rafael Fonteles, para 2026, tem um projeto de reeleição praticamente consolidado. Claro, estamos muito longe das eleições? Estamos. Tem uma eleição, mas o caminho está pavimentado, né? A articulação foi muito bem feita. Então, nesse sentido, o que é que os prefeitos pensam? Para deputado estadual, a base do governo, e a gente está falando de MDB, Partido dos Trabalhadores, deve eleger por baixo uns 26 deputados estaduais. Acho que os meninos vão concordar comigo. Entre 25 e 26 deputados estaduais. Então, são 30. São 30. Até agora, né? Até agora. Quando vai para deputado federal, dos 10, a perspectiva é que esse campo da base do governo eleja no mínimo 7 deputados, sobrando aí talvez 2 ou 3 vagas para o campo da oposição, porque aí a gente está falando de base do governador Rafael Fonteles, PT e PSD, na conjuntura de hoje, no campo da oposição apenas os progressistas. Então, quando a gente olha, né, o cenário pré-eleitoral para 2026, a base do governador Rafael Fonteles tem uma ampla maioria consolidada, pelas questões políticas, pelas questões de estrutura, enfim. Então, tem muita gente, muito prefeito, dizendo o seguinte, para senador é a minha vez de eu dar um voto para o candidato de oposição. Por quê? Porque se eu votar integralmente, né, se o time de Rafael Fonteles ganha todas as cadeiras que está disputando,
a gente fica sem ter para onde correr, né? Porque se o governador começa a ser o líder máximo e ter todo mundo ao seu lado, pode ser que num determinado momento ele queira, né, vamos dizer assim, não dar a atenção que os prefeitos entendem que merecem. Já que está tudo dominado, eu não tenho necessidade nenhuma de dar a atenção que os prefeitos entendem que merecem. Nesse sentido, o que os prefeitos estão pensando? Ciro Nogueira passa a ser aquele nome que a gente vai utilizar para dizer o seguinte para o governador. Governador, a gente vota em você, a gente vota no deputado estadual, vota no deputado federal que está com o senhor, mas para senador eu vou dar um voto para a oposição, vou dar um voto para Ciro Nogueira, porque se por acaso eu voto no senador do senhor. Eu já voto em um senador que é seu aliado, mas eu não vou ficar totalmente refém de um grupo político. Se de repente lá na frente eu começo a achar que estou sendo maltratado ou não estou sendo bem tratado, tem uma válvula de escape ali que é um caminho da oposição de Ciro Nogueira. Esse argumento tem sido utilizado por muitos prefeitos. Essa situação de Fábio Xavier, como eu falei, é uma questão de pragmatismo político, não vai dar em absolutamente nada. Fábio Xavier tem um grupo político consolidado, é fiel ao governador Rafael Fonteles, pode escutar as indiretas dos outros deputados do PT, o que para ele não vai fazer nenhuma interferência, os colégios dele são consolidados, e ele sai ganhando, pode ter certeza, nessa aliança com Ciro Nogueira.